Olá! Nesta sessão, introduziremos duas ferramentas importantes na descrição de diversos fenômenos físicos, os campos escalar e vetorial. Veremos também o importante conceito dos campos conservativos. Então, vamos recapitular aqui, basicamente, o que a gente já aprendeu sobre funções. Então, olha só, no estudo do cálculo, a gente já se deparou com funções que tomam o número real e retornam o número real. A função real a valor real. Um exemplo, notação típica é essa daqui, né? Cada x, você tem um y associado através dessa relação, y igual a função de x. Então, já estudamos também funções que tomam um número real e retorna um vetor em Rn, por exemplo. Então, a notação, deixa eu escrever assim, fzão. Então, a notação básica aqui seria assim, ó, fzão de t, e aí como o resultado aqui para cada t, né, para cada parâmetro que eu escolho aqui nos números reais, o resultado é um vetor, então esse cara tem componentes, né? E a gente chama essas componentes de funções componentes porque depende do parâmetro que você joga aqui na função, né? Então, de forma geral, para uma função no Rn, a gente tem n funções componentes e a gente chama isso aqui de função vetorial, né? Então, por isso a notação, esse f com a setinha aqui em cima. Bom, quando a gente avançando no estudo das funções, né? A gente se deparou com o estudo de funções de várias variáveis. O que é uma função de várias variáveis? Uma função de n variáveis. É uma função que toma um ponto lá em Rn e retorna um número. Então, uma notação simples que a gente usa nesse caso é o seguinte. W, por exemplo, é uma função que depende de n parâmetros. Ok? Então, a gente já estudou funções de R em R, funções de R em Rn, funções de RNR. Então, está faltando alguém nessa lista, né? E esse objeto que está faltando aqui é o que a gente vai começar a estudar agora, né? Que são os exemplos que a gente chama de campos vetoriais. Então, são funções que tomam ponto lá no Rn e retornam um vetor lá no Rn. Ok? Então, esse carinha aqui é o nosso objeto de estudo hoje. A gente vai começar a estudar esses carinhas. E esses carinhas aqui recebem um nome especial, são chamados de campos vetoriais. Tá? Esses carinhas aqui, né, que como vocês verão, serão as componentes desse campo vetorial, são chamados de campos escalares. Tá? Então, uma função de n variável é um exemplo do que a gente chama de um campo escalar. Então, vamos formalizar essa definição agora. Então, conforme eu tinha falado anteriormente, então uma aplicação de um subconjunto do Rn no Rn é chamado de um campo vetorial em Rn. Então, na maioria dos casos, esse n aqui para a gente é 2 ou 3 por questões de visualização. Tá? Então, quando o n for 2, a gente diz que a gente tem um campo vetorial no plano. Obviamente, quando o n for 3, a gente tem um campo vetorial no espaço. Então, como aqui ele pega um ponto e retorna um vetor, então esse cara tem componentes, né? Assim como as funções vetoriais. Então, para um campo vetorial no R3, ele toma aqui, por exemplo, um ponto lá no R3. Um ponto ou um vetor, depende do seu ponto de vista, certo? Então, você pega aqui um ponto no R3 e a cada ponto você associa um novo vetor, né? E esse novo vetor tem suas componentes, né? E a gente escreve isso dessa maneira. Então, F1, que aqui está, é a primeira função componente desse cara. F2 é a segunda função componente, F3 é a terceira e assim por diante. Então, a gente pode utilizar essa notação mais compacta ou utilizando a base canônica do R3, a gente pode escrever em termos desses vetores de JK. Claro, se você tiver um campo vetorial no R2, a gente só vai ter duas componentes, seria esse F1 e o F2 na direção I e na direção J, você não teria essa outra dependência, a dependência dessa outra variável que é o Z. Tá? Então, essas funções que aparecem aqui, que são funções de várias variáveis, a gente chama de campo escalar, como eu falei no início aqui da aula. Tá certo? Então, essas funções de várias variáveis são chamadas de campos escalares. Então, um campo é uma função que depende de um ponto. Então, é uma função que toma um ponto lá em Rn e retorna alguma coisa. Claro, se ele for um campo vetorial, ele tem que retornar um vetor. Se ele for um campo escalar, ele tem que retornar um número. Tá certo? Então, a distinção é bem simples. O campo vetorial é uma função, né, que toma um ponto lá, por exemplo, no R3 e retorna um vetor lá no R3. Tá? E esse vetor ele tem suas funções componentes dessa forma como eu escrevi ali em cima. Ok? E a outra componente que é o Z. Bom, se eu tiver um campo escalar, o que esse cara faz? Ele pega um ponto novamente, por exemplo, lá no R3, e associa esse ponto ao número, tá? Que a gente denota assim, f de x, y, z, por exemplo.
Tá? Então, a função que toma um ponto e retorna um número é chamada de um campo escalar. A função que toma um vetor e retorna um ponto, né, e retorna um vetor é chamado de um campo vetorial. Então, aqui é uma descrição breve, né, uma representação pitoresca do que seria um campo vetorial no R3. Tá certo? Aqui está o R3. Então, o que um campo vetorial faz? Ele associa a cada ponto, olha, a cada ponto aqui, digamos que isso aqui faz parte do domínio ainda do meu campo vetorial, ele associa um vetor. Tá certo? Então, uma representação gráfica de um campo vetorial seria uma coleção de flechinhas como essa, né? Então, a cada ponto do domínio, você teria uma setinha como essa que a gente mostra aqui. Tranquilo? Claro, isso aqui não é o gráfico, tá certo, pessoal? É apenas uma representação do campo vetorial, né? É diferentemente do gráfico. Lembra? Para você fazer o gráfico, por exemplo, de uma função de uma variável, y é igual a f de x, você precisa do x, né, que é a variável, e do valor da função. E aí você faz é o conjunto de pontos dessa forma, né, onde x pertence ao domínio da função. Então, se você fosse fazer o gráfico, né, propriamente dito de um campo vetorial na R3, você precisaria dos pontos, ou seja, x, y, z, e da imagem desse cara, f de x, y, z. Só que esse objeto aqui está no R3, esse objeto está no R3, então esse objeto está no R6, mas aqui a gente está no R3, tá certo? Então a gente faz essa representação aqui, né? Mas essa representação não é o gráfico do campo vetorial, tá certo? É apenas um esquema de como é que esses caras estão variando em cada um dos pontos do domínio, tá? Então, a grosso modo, eu teria que ter duas cópias, né, do R3, né, para poder fazer o gráfico desse cara. Mas em vez de a gente usar duas cópias, a gente usa uma só. E aí você faz o gráfico ou faz a representação gráfica do seu campo vetorial no próprio domínio, tá certo? É só a diferença, mas importante, vale chamar a atenção, tá? Então, a gente mais à frente vai aprender a representar esses carinhas. Claro, se eu tenho a expressão que define esse campo, eu posso ir na expressão, atribuir valores para cada x, y, z, vou ter vetores diferentes, né? E aí, em cada ponto onde você calculou, né, o interessante aqui é o seguinte, que para representar esse cara, você marca esses vetores não saindo da origem, né, mas sim do ponto onde você calculou. Mais à frente a gente vai ver como é que a gente faz isso para ter uma noção dos vetores que formam esse campo, ok? Bom, da mesma maneira como eu falei que a gente pode definir um campo vetorial no podemos representar um campo vetorial no R3, podemos representar no R2 também, tá? Então, em vez de ter três funções componentes, a gente só tem duas, né? São esses dois campos escalares. Em vez de x, y, z, só x e y, né? Como utilizar o x e y, e o i e j como sendo os vetores da base canônica do R2. Tá certo? A gente vai ficar sempre utilizando essas duas notações, vou ficar sempre alternando entre essas duas notações, o que for mais cômodo. Uma outra notação que a gente pode utilizar para simplificar mais ainda o nosso campo vetorial, a representação dele é o seguinte: a gente sempre está trabalhando com f, por exemplo, no R3, x, y, z. Então, em vez de escrever x, y, z dessa forma, eu posso fazer o seguinte: se eu denotar por r o vetor posição exatamente desse ponto de coordenada x, y, z, ou seja, se eu denotar isso dessa forma, então, em vez de escrever f de x, y, z, eu posso escrever de maneira compacta f de r. Tá certo? É o que eu estou dizendo aqui embaixo. Então, vamos denotar por r o vetor posição, por exemplo, de um objeto localizado no ponto x, y, z. Então, esse cara se escreve dessa maneira. Então, em vez de escrever f de x, y, z, eu posso escrever só f de r. Tá certo? Só anotação para ficar mais simples a escrita. Tranquilo? Bom, a seguir a gente tem alguns exemplos de campos vetorial e escalar. Então, são exemplos de campo vetorial os seguintes. Então, a força gravitacional, né, que é exercida entre dois objetos. Tá? Um objeto maior de massa mzão exerce sobre um objeto menor de massa mzinho. Tá? Esse é um exemplo de um campo vetorial. Tá? Aqui eu tenho a expressão da lei de gravitação de Newton. Né? Ele diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos colocar o objeto de massa maior, por exemplo, mzão na origem. Tá? Então, as coordenadas desse cara é 0, 0, 0. Né? E vamos colocar esse objeto de massa mzinho, por exemplo, aqui poderia ser o Sol e aqui a Terra, tá? Um ponto aí no espaço de coordenada x, y, z. Então, como massa atrai massa, né? Então vai existir uma força, né, na direção aqui, por exemplo, do Sol, né, que faz com que a Terra seja atraída na sua direção, tá? Então, se eu chamar de o chapéu, né, dessa forma, o vetor unitário que vai da origem até esse ponto de coordenada x, y, z, como é que eu represento esse cara? Bom,
o vetor posição que vai dar origem até o ponto x, y, z, a gente sabe que é exatamente o x, y, z. Mas se eu quero que esse cara seja unitário, como é que eu crio esse carinha? Bom, basta eu pegar ele e dividir pelo seu tamanho, né? Pela sua norma. Então, estou denotando esse vetor unitário dessa maneira. Tá? Então, a força que, por exemplo, o Sol exerce sobre a Terra, né, a força de atração, é dada, como eu falei aqui, pela lei de gravitação do Newton. Então, a força entre esses dois objetos de massa mzão e mzinha, ela está na direção desse vetor que liga os dois caras, né? Na direção do vetor que liga mzão e mzinho. Só que, como é de atração, então, no caso aqui está na direção de mzão, tá certo? Seria o Sol, por exemplo. Então, por isso que tem esse menos aqui. Então, ele depende do produto das massas, né? Ele é diretamente proporcional ao produto das massas, tá certo? Para tirar essa constante de proporcionalidade, a gente introduz essa constante chamada constante gravitacional, tá? Ou constante da gravitação universal. E ela varia com a distância dessa forma, tá? O inverso do quadrado da distância. Tá? Então, essa aqui é a expressão que define a força que esse objeto de massa mzinho sofre devido a esse objeto de massa mzão. Claro, a força depende do ponto, né? Onde você está calculando esse objeto. Se eu colocar, por exemplo, esse objeto aqui, a força vai ser uma. Se eu colocar esse objeto nessa outra posição, a força já vai ser outra. Então, veja que essa força, que é um vetor, associa a cada ponto do espaço um outro vetor, né? Dado como? Dado através dessa expressão. Então, é um campo vetorial. Tá? Aqui tem uma representação, né, dos vetorzinhos, como é que eles apareceriam, né? Então, por exemplo, digamos que essa bola aqui grande fosse o Sol, né? E essa massinha aqui fosse a Terra. Então, em cada ponto aqui, ó, a força, esse vetor força sempre aponta na direção, no caso aqui do Sol, né? Ou desse objeto que está no centro. Tá? Mais à frente a gente vai aprender a representar, fazer uma representação vetorial desse campo. Tranquilo? Ok, então a gente chama isso de um campo de forças. Tá? Aqui eu falei do campo vetorial, né? Ou do campo, perdão, gravitacional, mas poderia ser um campo elétrico, né? Por isso, um campo de força elétrico, né? Aqui é um campo de forças gravitacional, né? Mas se eu trocar essas massas aqui por cargas, né? Aí a gente tem a lei de Coulomb, né? Lembra, se você tem duas cargas, uma na certa posição e outra numa posição distinta, digamos carga Q1 e aqui Q2, então existe uma força entre, né, a força que está na direção que liga esses dois objetos, né? E essa força depende do produto dessas cargas, Q1 e Q2. Ela varia com o inverso do quadrado da distância, né? E está nessa mesma direção, né? Desse vetor unitário U. Ela vai ser positiva ou negativa dependendo do módulo dessas cargas, né? E aí existe uma constante aqui na frente, né? Que faz com que a força seja exatamente isso aqui. Tá? Essa constante, às vezes, ela é escrita assim, ó, 1 sobre 4π epsilon zero. E aí vocês sabem que cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Então, a força elétrica, a força de Coulomb, é outro exemplo, né, de campo, né, um campo propriamente dito, né, um campo de força elétrica. Ok? Mas um outro exemplo não tão parecido com esses dois, nesses campos de forças, é o seguinte: suponha que você tem um fluido, um líquido, por exemplo, num recipiente como esse. Inicialmente, digamos que esse fluido está em repouso. E aí, se você abre uma torneirinha, um buraco aqui, vocês começam a perceber que vai começar a aparecer um movimento de rotação, né, do líquido. Ele vai começar a escoar por esse buraco, né? E aí, se você pintar, ou se você colocar um pouquinho de corante azul, por exemplo, nesse líquido, você vai ver que esse corante ele vai começar a seguir uma certa trajetória, né? E cada pontinho desse tem uma velocidade diferente. Então, eu posso criar, ou posso modelar o que a gente chama de um campo de velocidade. Cada partezinha aqui do corante que eu coloquei aqui, ó, no meu líquido, tem um vetor velocidade diferente, né? E vetor velocidade, como o próprio nome está dizendo, é um vetor. Então você tem uma forma de associar a cada ponto desse líquido um vetor. Então esse é o exemplo de um outro campo vetorial que a gente chama de campo de velocidades. Tá? Então é um campo de velocidades num fluido. Então em cada ponto do fluido podemos associar um vetor velocidade. Esse é chamado de campo de velocidades. Então, como é que eu poderia obter uma expressão para esse campo de velocidades? Então, suponha o seguinte, que nesse exemplo específico, que essas partículas aqui do meu corante estejam rotacionando em torno do eixo Z, tá? Estejam rotacionando em torno do eixo Z com a velocidade angular ômega. Tá? Aqui é o vetor velocidade angular, que é assim, aqui é um ômega minúsculo, aqui é um ômega maiúsculo, tá certo? Então, ele está girando com essa velocidade na direção K. Tá certo? Se você colocar o seu polegar na direção aqui do eixo Z, os seus dedos, e fechar, né, a sua mão, os seus dedos vão dar a direção da rotação. Então, como é que eu obtenho uma expressão
para esse campo de velocidades? Bem simples, olha só. Vamos pegar uma trajetória qualquer de uma partícula aqui. Por exemplo, digamos que eu estou acompanhando essa partícula aqui azul, tá? Digamos que seja, ou que fosse esse carinha aqui, ó. Tá? Vamos acompanhar a trajetória dele. Então ele vai rotacionar em torno desse eixo. Tá? Eu vou chamar de R, ou já estou chamando aqui de R, o vetor posição desse objeto. Tá? O vetor posição, no caso aqui, esse cara está no plano. Tá? O movimento se dá no plano aqui nessa lâmina de líquido aqui. Ok? E, bom, e aqui está representado a velocidade, o vetor velocidade angular. Né? Ele está girando em torno do eixo Z. Né? Como eu falei, o vetor velocidade angular tem o tamanho dele, no caso, na direção do vetor K, tá certo? Aponta na direção do eixo Z. Vamos supor que esse cara aqui seja constante, tá? Todo mundo está girando com a mesma velocidadezinha. Então, como é que eu calculo a velocidade desse cara aqui, ó? Essa velocidade aqui linear? Bom, a gente sabe que se você está aqui numa circunferência, esse ângulo aqui, se eu chamar de θ, e esse arco de S e esse raio de R, a gente tem o seguinte, que S é igual a θ vezes R, né? Ou R vezes θ, tanto faz. Então, a taxa de variação aí do arco, né? O ds dt, ou no caso aqui seria essa velocidade tangencial, né? É dado da seguinte maneira. Bom, se o raio é constante da trajetória, isso vai ser R vezes dθ dt, que é a velocidade angular. Então, a velocidade, essa velocidade tangencial, ela nada mais é que o raio, né, da trajetória vezes a velocidade angular. Então, isso aqui é o módulo desse vetor velocidade que eu quero determinar, desse campo de velocidades. É um módulo dele. E qual é a direção? Bem simples, você coloca a mão, coloca o seu polegar na direção do vetor velocidade angular e fecha a mão na direção do vetor posição. Se você fizer isso, você vai ganhar exatamente essa direção, que é a direção que a partícula está se movendo. Então, mas isso lembra que tipo de produto? Produto vetorial, não é assim? Então, esse campo de velocidade ele é definido da seguinte maneira. Então, esse campo de velocidades, que nesse caso é um campo no plano, né? Eu vou escrever assim, ó. V de xy, ele nada mais é do que o produto vetorial do vetor velocidade angular com o vetor posição. Ok? Então, se a gente quiser calcular isso aqui rapidamente, eu posso escrever assim, ó, IJK, posso pensar como esses caras fossem vetores no R3, né? E escrever dessa maneira. Então, aqui ficaria ômega, né? Perdão, 0, 0 em ômega, já que esse cara só tem componente na direção Z. E o vetor posição, nesse caso, como ele está no plano, é x, y e 0 para o Z. É assim? E aí, se a gente fizer esse produto aqui, a gente vai ganhar a expressão que define o vetor velocidade, esse campo de vetor de velocidades, tá certo? Vamos ver aqui como é que a gente fica. Então, na direção Y, ó, sai esse cara, 0 menos ômega y na direção Y. Na direção J, sai esse carinha, sai esse, 0 menos, com o menos da fórmula, né? Então vai ficar mais ômega x na direção J. Ok? Na direção K não tem nada, né? Porque se você fizer aqui, vai ficar 0 vezes 0. Tá certo? 0 vezes y e 0 vezes x. Então, o meu campo de velocidades, o vetor velocidade em cada ponto daquele líquido se escreve assim, ó, menos ômega y e ômega x. Tá? Mais à frente a gente vai representar graficamente esse campo de velocidades, tá bom? Outro exemplo de um campo vetorial é o seguinte, suponha que você tem um campo escalar, uma função diferenciável, né? Uma função de classe C1. Lembrando que a gente disse que uma função é de classe CK se ela tem todas as derivadas de ordem K contínuas, tá certo? Todas as derivadas de ordem K contínuas. Então, uma função de classe C1 é uma função que tem todas as derivadas parciais de primeira ordem contínua, uma função diferenciável, tá? Então, eu posso, a partir dessa função, criar um outro campo vetorial. Como? Aplicando esse operador que a gente chama de gradiente. Então, o gradiente de um campo escalar, tá, é um campo vetorial. Quando a gente começa a estudar o gradiente, a gente calcula o gradiente em um certo ponto, a gente diz que isso aqui é um vetor. Claro, quando você calcula um campo vetorial no ponto, o resultado é um vetor, né? E aí, como é que são as coordenadas desse vetor? São as derivadas parciais da função nesse ponto, né? Eu vou fazer o seguinte, vou chamar P0 aqui, de x0, y0, 0 para facilitar a minha vida, tá? Então, quando a gente calcula o gradiente num ponto dado, o resultado é um vetor, cujas componentes são as derivadas parciais da função em relação a x, y, z no ponto dado. Agora, se esse ponto puder variar, pessoal, se esse ponto não for fixo, então a cada ponto dado eu tenho um vetor diferente,
né? Eu posso ter um vetor diferente. Então, isso é um campo vetorial. Porque um campo vetorial, por definição, é um objeto que toma um ponto e retorna um vetor. Tá certo? Então, o gradiente, né, que vocês já estão acostumados, o gradiente de um campo escalar é exemplo de um campo vetorial. A gente pode denotar assim, né? Ou assim, tá certo? Gradiente de f. Então, é uma forma de você obter um campo vetorial a partir de um campo escalar. Depois a gente vai ver outras operações, né? Então, aqui eu tenho um campo escalar, apliquei o gradiente e ganhei um campo vetorial. Mas a gente vai ver outras operações que permitem converter, por exemplo, um campo vetorial em um campo escalar, ou um campo vetorial em outro campo vetorial, ou um campo escalar em um outro campo escalar. Tá certo? A gente vai ver essas operações mais à frente. Estão relacionadas com aplicações desse operador diferencial, que é o operador del, né? Relembrando aqui para a gente, ó, esse operador no R3 tem essa carinha I ddx mais J ddy mais K ddz. Tá certo? Esse operador muito importante, ele vai aparecer para a gente várias vezes mais à frente. Tá certo? Aqui é o nosso operador del ou nabla. Tranquilo? Ok, agora exemplos de campo escalar. Bom, o que é um campo escalar? É uma função que toma um ponto e retorna um número. Tá? Então, a temperatura num certo campo, por exemplo, digamos que você está numa sala de aula. Então, a temperatura num certo ponto qualquer dentro dessa sala é um exemplo de um campo escalar. Por quê? Porque é uma função que associa a cada ponto da sala um número real, que é a temperatura medida naquele ponto. Tá certo? Então, a temperatura é um exemplo de um campo escalar. Assim como a pressão também. Então, suponha que você está aqui numa piscina, né? Você sabe que à medida que você vai descendo aqui, aumentando a profundidade, a pressão vai aumentando, né? Você sente isso no ouvido. Então, a cada ponto que você vai descendo mais aqui embaixo, em cada ponto aqui, você pode calcular uma pressão diferente. Então, a pressão é exemplo de um campo escalar. Por quê? É uma função que toma um ponto e retorna um número. Certo? Então, a pressão é exemplo de um campo escalar. Assim como qualquer função contínua de mais de uma variável também é exemplo de um campo escalar. Por quê? Porque é uma função que toma um número e retorna. Perdão, função que toma um vetor ou um ponto, né? Depende da sua forma de visão, e retorna um número. Tranquilo? Então aqui a gente tem uma coleção de exemplos de campos vetoriais e campos escalares. Ok, então como eu falei, conforme prometido, vamos aprender a representar graficamente, né, aquele campo de velocidades. Veja, eu não estou fazendo um gráfico, é a representação gráfica daquele campo vetorial. Tá certo? Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não é, são coisas distintas, como eu já falei. Então, para facilitar a minha vida, lembra como é que ficou lá aquele campo de velocidades? Ficou assim, ó, v de xy, o menos ômega y e mais ômega x. Dá para facilitar a vida da gente fazer ômega igual a 1, tá? Isso não vai alterar basicamente a forma do campo, não. Tá? Só o tamanho dos vetores, mas isso não importa bastante, não importa muito para a gente, tá? Então, vamos fazer isso, vamos representar as linhas de campo, como a gente chama, né? Desse campo vetorial, menos y e x, né? Os vetorizinhos que formam esse campo. Tá? As linhas de campo a gente vai aprender a representar. A gente vai ver que tem um conceito mais específico a respeito desses carinhas. Ok, então vamos representar esse campo de velocidades. Então o que é que eu tenho que fazer? Em cada ponto do plano, eu vou calcular esse carinha. E aí eu vou marcar, por exemplo, nesse ponto, como é que está o vetor? Ele está para cá? Está para cá? Está para lá? Para baixo? Para cá? Para cá? Como é que eu faço isso? Bom, então vamos começar a calcular esse campo vetorial nos vetores mais simples, né? Que são os vetores da base canônica do R2, no vetor I, no vetor J. E depois a gente faz em menos I, menos J, para ter um jeitão de como é que é o formato desse campo. Tá? E depois a gente tenta fazer isso de uma forma, digamos assim, mais interessante. Mas vamos começar primeiro dessa maneira. Então vamos observar o seguinte, vamos calcular aqui esse campo no vetor I, tá? Que é o vetor 1 e 0. Então o que é que esse campo faz? Perceba, ele troca as componentes, né? O que é I vira J, o que é J vira I. E ele troca o sinal da primeira componente. Tá certo? Então, digamos aqui, ó, aqui é X e aqui é Y. Então o X vai vir para cá e o Y vai vir para cá. Só que vinha como menos 0, mas menos 0 e 0 é a mesma coisa, tá certo? Então isso é o que o meu campo faz. Ele leva o vetor I no vetor J. Não é isso? De novo, ó, V de I é igual a 0 e 1, que é J. Tá bom? Então, já já a gente vai fazer uma representaçãozinha. Por exemplo, eu vou lá no ponto 1 e 0, por exemplo, aqui. E aqui eu vou marcar o vetor I. Mas o vetor I é esse vetor que é paralelo ao eixo Y, né? E tem o tamanho 1, né? Um vetor unitário. Então, nesse ponto eu vou marcar esse vetor. Ok? A mesma coisa eu vou fazer, por exemplo, com o vetor agora 0 e 1.
ou o ponto 0 e 1, né? Que é esse ponto aqui, ó, perdão, esse ponto aqui. E aí vou calcular o vetor, o meu campo vetorial nesse ponto. Que vetor vai dar? Vai dar um vetor para cá, para lá, para... Bom, é só jogar na função e ver o que é que vai dar. Tá certo? Novamente, o que é que esse campo faz? Ele troca as componentes, né? O que é I vai para J, o que é J vai para I, ele troca o sinal da primeira componente. Então ficaria 1 e 0, só que ele troca o sinal desse cara. Então o que é que esse campo está fazendo? Ele está levando o ponto 0 e 1 no vetor menos I. Né? Novamente, nesse ponto aqui, que é o ponto 0 e 1, você vai associar nesse ponto o vetor menos 1 e 0. O vetor 1 e 0 seria esse vetor que aponta na direção x. Menos 1 e 0 é o contrário dele, né? Então, nesse ponto, você vai ter esse carinha aqui. Tá bom? E a gente continua fazendo isso. Né? A gente faz isso. A ideia seria fazer isso para todo mundo, mas não cabe numa vida, né? Então, a gente faz para alguns, por exemplo, esses mais simples. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0. Né? Se eu calcular no menos 1 e 0, novamente, o x vai lá para o canto e eu troco o sinal do y, mas trocar o sinal do 0 não vai mudar nada. E aí, por fim, faço a mesma coisa agora no menos 1, perdão, no 0 e menos 1, né? Então, ele troca a posição desses caras e troca o sinal desse carinha. Então, isso aqui já me dá mais ou menos uma noção de como é que esse campo se comporta. Claro, eu vou usar mais informações para ter uma representação mais interessante. E mais à frente a gente vai aprender como fazer isso de uma maneira, digamos assim, mais padrão, tá? Utilizando o que a gente chama de curvas integrais. Mas isso é cena que a gente vai ver já já. Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho uma representação melhor, mas digamos que aqui seja o ponto 1 e 0. Eu vou marcar esses pontos onde eu calculei 1 e 0, 0 e 1, 0 e menos 1, perdão, menos 1 e 0, né? Menos 1 e 0, e o 0 e menos 1 é agora aqui. 0 e menos 1. Então, para representar graficamente, para fazer uma representação desse campo vetorial, o que eu vou fazer agora é marcar nesses pontos os vetores que eu calculei. Como assim? Por exemplo, no ponto 1 e 0, tá aqui, ó, 1 e 0, eu tenho o vetor 0 e 1. 0 e 1 é o vetor I, que a gente já sabe que ele... Perdão, J, que a gente sabe que ele aponta assim. Tá bom? Agora, no 0 e 1, eu tenho o menos 1 e 0. Então, nesse cara eu tenho, conforme a gente já viu, esse carinha. Bom, professor, e no 0 e no menos 1 e 0? No menos 1 e 0, ou seja, nesse cara eu tenho o vetor 0 e menos 1, que é o vetor menos I. Então, aqui para baixo. A gente sempre coloca o vetor, pessoal, no ponto de aplicação, no ponto onde eu calculei. Não é saindo da origem, não, tá certo? Só sai da origem se você calcular na origem. Mas se eu calcular o V de 0, 0, dá o vetor nulo. Então, não precisa marcar nada, tá bom? E, por fim, no 0 e menos 1, dá o vetor 1 e 0, que é o vetor I, que aponta na direção do x em tamanho 1. Tá, então, parece que esse campo está girando, né, em torno do eixo Z. Né? O eixo Z seria esse eixo saindo aqui da tela, né, em direção a gente. Que é basicamente esse formato, esse jeitão que a gente viu aqui, né? Parece que está todo mundo girando aqui, né? Todo mundo girando em torno do eixo Z. Tá? A gente vai ver que isso é assim mesmo. Então, tem outra forma, professor, de eu conseguir encontrar mais pontos aí, ou mais vetorzinhos, sem ter que ficar substituindo ponto a ponto? Ou uma forma mais interessante de ver isso? Tem, pessoal. Observe o seguinte. Anota ainda o seguinte. Deixa eu colocar assim. Note duas coisas. Olha só, se eu chamar de R o vetor posição, por exemplo, desse ponto aqui, então, aqui é o vetor posição desse ponto aqui, que tem uma coordenada x e uma coordenada y, né? Uma coordenada x e uma coordenada y genérica. Então, digamos que aqui é o vetor posição desse carinha que tem coordenada x e y. Como é que é o tamanho desse vetorzinho, pessoal? Como é que eu calculo o tamanho desse vetor? Ah, professor, é simples, é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Verdade. E veja que o vetor posição aponta nessa direção, né? Da origem até o ponto, né? No caso, o ponto aqui de coordenada x, y. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Vamos calcular o tamanho, a norma, né? Desse meu campo aqui de velocidades. Bom, lembra, a expressão que define ele é v de x e y igual a menos y x, né? Menos y x. Então, se eu fizer a primeira componente ao quadrado, então menos y ao quadrado ficou y2, né? Mais a segunda componente ao quadrado. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa, obviamente, que x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual ao tamanho do vetor posição. Ok? Então, em todo ponto, em qualquer ponto que eu escolher aqui, o meu campo, o vetor que eu vou marcar, tem que ter o mesmo tamanho do vetor posição nesse ponto. Como assim, professor? Assim, ó. Escolhe esse ponto aqui, por exemplo. Como é que é o vetor posição lá? Assim, ó. O vetor posição vai até aqui, né?
Então eu vou ter que marcar um vetor aqui, né? O meu campo de velocidades, eu vou marcar um vetor aqui que tem o mesmo tamanho que esse cara. O mesmo tamanho. Por exemplo, poderia ser algo assim, ó. Poderia ser algo assim, ó. Não importa, tem que ter o mesmo tamanho que essa setinha em verde, certo? Show. Mas qual é a direção dela? É na mesma direção da setinha? É nessa direção? É nessa direção? É nessa direção? Como é que eu sei a direção agora? Bom, para isso, perceba mais o seguinte. Perceba que tanto o vetor posição quanto esse campo de velocidade são ortogonais. Como assim? Faz o produto escalar de V com R. Bom, esse é o produto escalar de YX, que é o meu vetor, que é o meu campo de velocidades, com XY. Bom, mas isso dá menos YX mais XY, isso é zero para todo ponto XY. Então isso quer dizer que V e R, que o meu campo de velocidades e o meu vetor posição são ortogonais. Na VR são ortogonais. Ortogonais. Isso já me basta para que eu saiba agora qual é a direção que eu vou ter que colocar aqui. Então, é ortogonal. Então, tem que estar nessa linha aqui, né? Ou seja, fazer um ângulo de 90. Então, ele vai ter que estar... Ele vai ter que ser ou esse cara aqui, ó, que é ortogonal e tem o mesmo tamanho. Mas poderia ser esse outro aqui, professor. É, pessoal, mas ele tem que seguir a orientação desses vetores da base canônica. Esses caras parecem que estão girando nesse sentido, né? Isso. Então, eu descarto essa possibilidade e fico com essa. Tá bom? Então, agora eu tenho a seguinte ferramenta para esse campo. Em qualquer ponto que você escolha nesse desenho, eu consigo representar esse campo bem simples. Assim, ó, por exemplo. Se eu quiser agora o campo nesse ponto aqui, professor, você traça o vetor posição até lá. E aí agora você vai marcar aqui um vetor que tenha essa direção, né? E que seja ortogonal a esse segmento de reta e que tenha esse mesmo tamanho. Então vai ser algo mais ou menos assim, ó. Tá certo? E aí você consegue fazer isso em qualquer canto, pessoal. Por exemplo, aqui nesse ponto. Ele tem que ter esse mesmo tamanho e tem que estar nessa direção. Tem que ser ortogonal. Então vai ser esse carinha aqui, ó. Aqui, professor. Assim, ó. E aqui. Assim. E aqui. Assim. E assim por diante. Tá? Então, se você continuar e tiver bastante paciência para fazer isso, o computador já faz isso para a gente vai ganhar esse carinha aqui. Tá? Parece que existe realmente esse movimento de rotação em torno do eixo Z. Tá? Mais à frente a gente vai ver que isso é assim mesmo. Tá? Esse campo ele tem uma propriedade interessante e a gente diz que o rotacional dele é diferente de zero. Mais à frente vocês vão entender o que tem a ver esse rotacional com essa aparência aqui do campo. Tá bom? O nome já quer dizer alguma coisa, né? Ok. Então, olha só. Existe outra maneira, professor, da gente poder representar esse campo, né? Da gente obter esses vetorzinhos sem ter que sair substituindo, né, valores, né, ou pontos, calculando em cada ponto. Existe. E se baseia no seguinte, na seguinte ideia. Então, se o meu campo F representar, por exemplo, a velocidade, o campo de velocidades no fluido, então existe. Então, se eu colocar uma partícula nesse campo de velocidade aqui, ó, digamos um corante, né, como eu falei, coloquei o meu corante aqui lilás. Se eu colocar aqui, então ele vai ser, esse meu corantezinho lilás, ele vai ser levado daqui para cá. Tá? Por quê? Porque existe uma corrente aqui nesse campo de velocidade, vai levar esse meu corante, vai deslocar ele para cá. Quando chegar aqui, vai ter outro vetorzinho que vai fazer ele andar para cá. Quando chegar aqui, esse outro vetorzinho vai fazer ele andar para cá, vai fazer ele andar para cá, vai fazer ele, digamos assim, seguir essa trajetória. Tá certo? Então, essa trajetória que é seguida, né, por esse objeto ao longo desses caminhos definido por esses vetorzinhos, essa trajetória tem um nome, certo? É chamada de curvas integrais, linha de escoamento, linha de fluxo, né? Tem vários nomes para esses carinhas. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a determinar essas trajetórias. Se eu souber determinar essa trajetória, eu consigo representar esses vetorzinhos de uma forma bem simples. Como? Da seguinte maneira. Então, novamente, se F, né, aqui é um campo vetorial genérico, mas se esse cara representar um campo de velocidades em um fluido, então, uma partícula que se desloca nesse fluido, né, que está sobre esse fluido, assume uma certa trajetória, né, que ali era quase uma trajetória circular, como eu estava mostrando para vocês, que eu vou representar dessa maneira. R, né, que é o vetor posição dessa partícula, que depende, por exemplo, do tempo. Né, as coordenadas x, y, z desses caras dependem do tempo. Tal que em cada ponto dessa trajetória, bom, se esse cara está seguindo essa trajetória, e eu tenho um campo de velocidades aqui, então ele está seguindo a trajetória com a mesma velocidade que o campo de velocidades, tá certo? Essa, digamos assim, essa consideração que eu estou fazendo aqui, tá? Então,
Como é que eu faço para determinar essa trajetória, né, de uma partícula que se desloca nesse campo, cujo vetor velocidade desse campo seja o próprio campo vetorial? É isso que a gente quer saber. Bom, essa trajetória ela tem um nome específico, né? Como eu falei, é chamada de linha de escoamento, linha de corrente, linha de força, depende se for um campo de força, ou curva integral. E como é que eu acho essas curvas integrais, ou essas linhas de escoamento, ou essa linha de corrente, ou essa linha de força? Da seguinte maneira. Então, aqui, olha só. Pronto, aqui tem uma representação legal. Então, está aqui meu corante, né, que eu joguei no meu fluido, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai seguir essa trajetória, né, e em cada ponto ele vai ter o campo de velocidades como um vetor tangente à sua trajetória. Né? A velocidade a gente sabe que é um objeto tangente à trajetória, né? Então, como é que eu faço para determinar a trajetória se eu tenho o campo de velocidades? Bom, novamente, se R de t, né, que a gente escreve assim, x de t, y de t e z de t, for uma parametrização para essa trajetória, ou seja, for o caminho descrito por esse objeto, eu sei que a sua velocidade, como é que é a velocidade, pessoal? É a derivada do vetor posição, né? Eu sei que essa velocidade, que nada mais é que dx dt, dy dt e dz dt, isso aqui tem que estar na direção do vetor velocidade. Na verdade, teria que ser o vetor velocidade, mas como em um exemplo genérico, eu não preciso que esse campo seja o campo de velocidade, pode ser um campo de força, então eu não vou dizer que é exatamente igual não, mas está na mesma direção, tá? Então, a velocidade da minha partícula, né, tem que estar na mesma direção, ou seja, tem que ser paralelo ao meu campo vetorial. Tá? É como se o campo vetorial estivesse empurrando essa partícula sempre de forma tangente, tá certo? Ao longo dessa trajetória. Bom, para tirar essa constante de proporcionalidade, eu posso colocar uma outra constante aqui que pode depender do tempo, tá bom? Então, algo assim. F, aqui é meu campo vetorial, que depende de x, mas o x depende de t, que depende de y, mas o y depende de t, que depende de z, mas o z depende de t ao longo dessa trajetória. Ok? Então aqui, olha só, eu tenho uma igualdade, né, de vetores. Como é que eu igualo dois vetores? Componente a componente. Então, eu vou ficar o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Então, dx dt tem que ser igual a lambda vezes a primeira componente desse campo, vou chamar a primeira componente de f1, tá? dy dt tem que ser igual a lambda vezes a segunda componente desse campo, que eu vou chamar de f2. E, por fim, dz dt tem que ser igual a lambda vezes a terceira componente, que eu vou chamar de f3. Tá bom? Bom, se eu isolar esse lambda, né, eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar esse f1 para baixo, o f2 para baixo, o f3 para baixo, o dt para cá. E aí vou ficar com o seguinte, olha só, manipulando essas diferenciais, então ficou assim, ó, igual a lambda dt, então dy sobre f2 igual a lambda dt, e dz sobre f3 igual a lambda dt também, lambda dt. Bom, mas lambda dt é igual em todos, né? E aí eu fico com, deixa eu colocar aqui esse dz. Então, se eu igualar esse cara com esse cara com esse cara, já que são iguais, eu fico com a seguinte equação. dx sobre f1, dy sobre f2 igual a dz sobre f3. Então, resolvendo esse conjunto de equações aqui, que envolve derivada, a gente chama isso aqui de equação diferencial. Então, resolvendo essa equação diferencial, eu vou descobrir a trajetória desse objeto. Tá? Então, mas professor, se eu souber a trajetória, em que isso me ajuda para eu montar a representação gráfica do campo vetorial? Eu sei o seguinte, que essa trajetória foi escolhida de forma que o vetor tangente, que é a velocidade, fosse quem? O meu campo vetorial, pessoal. Então, para eu determinar, por exemplo, ao longo dessa curva, onde é que está o meu campo, basta eu desenhar em cada ponto desse cara vetores tangentes à trajetória dessa curva. Então, se eu conseguir identificar rapidamente essas curvas integrais, né, quando você resolve isso aqui, você ganha uma curva, mas existe uma constante de integração, então você ganha várias curvas, tá certo? Não só uma, você ganha várias curvas. Então, se eu conseguir encontrar essas curvas integrais, marcando vetores tangentes sobre essas curvas, e elas são chamadas de curvas integrais porque são obtidas através de integração, tá certo? Se eu conseguir fazer isso aqui, eu tenho uma representação gráfica do meu campo, olha só. Olha que interessante. Então, o problema de representar graficamente esses vetorzinhos se torna o problema de determinar essas curvas integrais. Se eu conseguir encontrar as curvas integrais, eu consigo obter a representação gráfica do meu campo vetorial, marcando para esses vetores tangentes sobre essas curvas. Tá bom? Ok? Então, a ideia, como eu falei, é isso. Se você determinar a trajetória, não essas curvas integrais, ó, aqui um exemplo de uma, para você marcar o seu campo de vetores nela,
basta você marcar vetores que sejam trajetórias sejam tangentes a essa trajetória. Só isso, pessoal. Ok? Então vamos ver um exemplo. A gente já conhece a representação gráfica para esse campo de velocidades aqui, né? Para esse campo de velocidades aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer isso aqui por enquanto e vamos utilizar essa técnica que eu mostrei agora para chegar esse mesmo desenho, tá certo? Essa mesma representação. Tá. Então o que a gente vai fazer agora no exemplo 3? Então, exemplo 3, determine as linhas de escoamento, né? Ou as linhas de campo, ou as curvas integrais, para o campo do exemplo 2. Tá bom? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver isso aqui, ó. dx sobre a primeira componente do campo igual a dy sobre a segunda componente do campo. Tá? Já que é um campo bidimensional, não tem a dz. Tá? Onde? Quem é o meu campo? Meu campo é esse cara assim, ó, menos y e x, né? Então aqui é a primeira componente e aqui é a segunda. Tá? Então essa igualdade vira o seguinte, dx sobre menos y, vou colocar o menos para cima, tá? Igual a dy sobre x, que é a segunda componente. Então eu tenho que resolver isso aqui. Bem fácil, pessoal. Passa o x para um lado, passa o y para o outro. Isso aqui é um exemplo de uma equação que a gente chama de equação diferencial de variáveis separáveis, tá? Mas a técnica aqui é bem simples. É só isolar os carinhos, tá? Então ficou y dy. Então como é que eu resolvo isso aqui? Basta integrar, tá? Então você vai integrar aqui. Fazendo isso, você tem que adicionar uma constante de integração, tá? E aí vamos buscar com o seguinte. Quem é a primitiva de x dx? x2 sobre 2. Então ficou menos x2 sobre 2 igual, do outro lado fiquei, colocar assim, mais uma constante de integração, tá? Igual a y2 sobre 2, que é a primitiva do outro lado. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, vou multiplicar todo mundo por 2 e passar o x para o lado de lá. Então se eu passar o x para lá, vai ficar positivo, né? Então ficou assim, ó, x2 sobre 2 mais y2 sobre 2 igual a c. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar todo mundo por 2, então ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2c. Tá, c é uma constante qualquer, pessoal. 2 vezes c é outra constante. Então, em vez de eu escrever 2 vezes c, deixa eu fazer o seguinte, vou chamar de c não, vou chamar cetil aqui, ó, tá? Cetil, pronto. E agora, esse 2 vezes cetil, eu vou chamar de c ao quadrado. Tá? Isso aqui é uma constante, eu posso chamá-la da forma que eu quiser. Então, em vez de eu carregar 2c com um tio aqui em cima, eu vou chamar esse cara, vou redefinir essa constante. Já que ela é uma constante, eu posso escrever do jeito que eu quiser. Vou chamar esse c ao quadrado. Mas por que c ao quadrado, professor? Porque olha só, como é que você pode somar dois números, né? Dois números. Esse cara tem que ser sempre positivo. Por quê? Porque você está somando sempre dois números não negativos, o resultado não pode ser um número negativo. Então eu sei que c ao quadrado é sempre um número não negativo, tá? Então eu vou colocar dessa forma. E aí, pessoal, eu consigo interpretar rapidamente o que é isso aqui. O que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado no plano? Para cada valor de c. Que curvas são essas? Claro, se c for 0, tem um ponto, que é a origem. Mas se c for diferente de 0, para qualquer valor de c, isso vai me dar a equação de quê? De circunferências, né, centradas na origem, né, todas são concêntricas, de raio C. Tá bom? Então, olha só, nesse caso, então, as linhas de escoamento, ou as linhas de fluxo, ou as linhas de campo, ou as curvas integrais, são círculos concêntricos com a origem de raio C. Então, olha só, para cada valor de C que você colocar aqui, para cada valor de C que você atribuir, você tem uma circunferênciazinha dessa diferente que eu estou mostrando aqui. E aí, para você encontrar o campo de vetores, né, a representação gráfica desse campo de vetores, tudo que você tem que fazer é, em cada circunferência dessa, marcar um vetor que é tangente a ela. Só isso, pessoal, olha como é fácil. Claro, os vetores que eu vou ter que marcar aqui, a gente já viu que o tamanho desses caras é o mesmo tamanho que a distância da origem até esse disco, né, até o círculo, melhor dizendo, que é o raio nesse caso, né? Então eu teria que marcar, a grosso modo, nesse ponto aqui, um vetor que fosse tangente a essa trajetória e que tivesse tamanho igual ao raio aqui, tá certo? Mas fora isso, não tem complicação nenhuma. Em qualquer ponto que você quiser, é só marcar um vetor tangente à trajetória aqui, ó, por exemplo, nesse caso. Ó. Só isso. Escolha outra trajetória dessa, por exemplo, aqui. Então, eu vou marcar um vetor tangente. E que tenha como tamanho aqui o mesmo raio que esse cara tem. Tá bom? Então, olha como fica simples você representar graficamente o seu campo vetorial, uma vez que você tem as linhas de campo. É só marcar vetores tangentes. Tem softwares onde eles fazem isso para você e entregam esses vetores normalizados. É porque se eu pegar esse cara e dividir pelo tamanho dele, vou ter um vetor tamanho 1 aqui, né? A mesma coisa aqui. E eu posso fazer isso para todo mundo, tá? E às vezes é mais interessante você normalizar todos esses vetores, porque às vezes esses caras crescem rápido demais, né? E se você se afastar numa escala muito grande aqui,
pode ser que você não consiga perceber esses vetores que estão mais perto da origem. Então, normalmente, é possível em alguns pacotes gráficos, né? Alguns softwares como MATLAB, Maple, Matcad, você pede que eles representem o campo vetorial, mas que esses caras todos tenham tamanho 1. E aí fica mais fácil de você perceber o comportamento do campo. Tá bom? Ok, então uma outra ideia interessante e importante, um conceito importante que a gente vai ver agora é o conceito de campo conservativo, que tem esse nome importado lá da física. Como assim, professor? A ideia é o seguinte, então na física a gente já sabe que se eu tiver um objeto de massa m e velocidade v, sujeito a um campo de forças que vem de uma certa energia potencial, a gente sabe que a sua energia mecânica tem essa forma, né? Energia mecânica, energia cinética mais energia potencial, tá? Estou usando a letrinha U aqui para simbolizar a energia potencial. Então, no sistema conservativo, a energia mecânica é uma constante do movimento, né? A energia mecânica se conserva. A energia sempre se conserva, tá? Mas nesse caso aqui eu estou falando de energia mecânica. A gente sabe que existem outros tipos de energia, né? Transferência de calor, né? por atrito, então, mas aqui eu estou falando só de energia mecânica, tá? Então, num sistema como esse, onde a energia mecânica é constante, a gente diz que isso é um sistema conservativo. Tá bom? Mas o que é interessante nesse sistema? Olha, como ele é conservativo, né? Então a energia não varia com o tempo, certo? É constante, então essa energia ela não varia com o tempo. Então, o que acontece se eu derivar essa coisa em relação ao tempo? Professor, isso aí tem que dar zero, né? Exatamente. Então, vamos fazer isso. Vamos derivar esse carinha aqui em relação ao tempo e vamos ver o que acontece. Tá? O que a gente vai ganhar com isso? O que quer dizer um sistema conservativo, né? Tá certo? Então, vocês vão ver que o que a gente vai obter é algo que eu vou utilizar para, a partir de então, chamar certos campos que se comportam dessa maneira de campos conservativos. Então a ideia é o seguinte, deixa eu derivar essa relação aqui, essa expressão na energia mecânica em relação ao tempo, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui rapidamente. Então ficou assim, ó, 0, que é igual a dEdt, né? Já que a energia é constante, vai ser igual. Bom, se eu derivar de um lado, tem que derivar do outro. Então eu vou derivar essa expressão. Então ficou 1 meio de m vezes, aqui eu estou supondo que a massa é constante, tá certo? Não tem degradação da massa. Então ficou ddt de v ao quadrado mais ddt da minha energia potencial. Tá certo? Então aqui eu estou assumindo, obviamente, que x, y e z dependem do tempo. Então eu estou derivando uma função de 3 variáveis, onde cada variável dessa depende do tempo. Como é que eu faço isso? Regra da cadeia, tá certo? E como é que eu derivo v ao quadrado? Bom, lembra que v ao quadrado nada mais é que v escalar v. Tá certo? Então, se eu for derivar esse cara, é a mesma coisa que derivar o produto escalar aqui, né? Então, como é que eu derivo o produto escalar? É derivado do primeiro escalar ao segundo, mais derivado do segundo escalar ao primeiro. Mas como esse produto, né, como vai aparecer a derivada dele, se vai aparecer a derivada dele mesmo, isso é 2 vezes o primeiro, né, escalar a derivada do segundo. Tá bom? Pode fazer a continha que você chega nesse mesmo resultado. Então, utilizando tudo isso que eu acabei de falar, como é que vai ficar essa expressão? Vamos ver. Vai ficar bem interessante. Vai ficar assim, ó, 1 meio m, então 2 vezes v escalar dv dt, tá certo? E esse 2 aqui eu já vou cancelar com esse 2 aqui de baixo. E do outro lado eu vou aplicar a regra da cadeia aqui, tá certo? Então ficou a derivada parcial de u em relação a x, dx dt, né? Mais derivada, regra da cadeia, tá certo? Derivada de u em relação a y, dy dt, mais a derivada de u em relação a z, dz dt. Vamos só escrever isso de uma forma mais interessante. Ok, então eu posso escrever esse carinha aqui ainda assim, ó. dvdt é o que a gente chama de aceleração, né? Então ficou assim, ó, massa vezes aceleração, escalar a velocidade, que ainda tinha um aqui, mais isso aqui, pessoal, eu posso escrever como sendo o seguinte, é um produto interno, assim como esse cara aqui é um produto interno, ó. É o produto interno de que vetor? Esse aqui, ó, du dx, du dy, du dz, né? E escalar dx dt, dy dt, dz dt. Né? Só faz o produto aí e distribui, que vocês vão ver que dá exatamente isso que está aqui em cima. Mas como é que a gente chama isso aqui? Ah, esse é o gradiente dessa função u, não é? Exatamente. E o que é isso aqui? É o vetor velocidade. Olha só como ficou legal então. Ficou assim, ó, 0, né? Aqui tinha 0. 0 é igual a massa vezes aceleração, que a gente chama de força, né? Força escalar velocidade, mais aqui ficou gradiente de u escalar velocidade. Ou ainda, eu posso colocar essa velocidade em evidência, então ficou a força mais o gradiente da energia potencial, escalar o vetor velocidade igual a 0. Isso tem que ser 0 para todo o vetor velocidade. Então, para que isso seja verdade, esse cara tem que ser 0, tá certo? O único vetor que é ortogonal a todo vetor, é o vetor nulo, tá bom? Então, daqui eu concluo que f
mais gradiente de U tem que ser igual a zero. Ou ainda, num sistema conservativo, a força, que isso aqui é o mais importante, né, desse resultado, em um sistema conservativo, a força é menos o gradiente da energia potencial. Esse aqui é que é o resultado interessante. Então, um campo ele é conservativo. Então, eu digo que o meu campo vetorial, que é o campo de força, né, ele é conservativo quando ele é um campo gradiente. Como assim? Quando ele deriva, quando esse cara deriva de um campo escalar através do cálculo do gradiente. Tá certo? Então, a gente vai utilizar isso aqui como definição daqui para frente para outros campos, que não necessariamente só de força. Então, eu vou dizer que um campo vetorial é conservativo se existir uma função que, por analogia, eu vou chamar de função potencial. Aqui é energia potencial, tá certo? Mas, por analogia, eu vou chamar de função potencial, tal que o gradiente dessa função seja exatamente o campo em questão. Esse menos aqui vem é um sinal físico, tá certo? Na matemática, a gente não adiciona esse sinal, não, tá certo? Aqui é só uma convenção de onde fica o zero da energia potencial, tá bom? Se vocês quiserem um porquê disso. Ok, então vamos definir dessa maneira. Então eu vou dizer que um campo vetorial F, qualquer lá no R3, ele é conservativo. Se existir um campo escalar de classe C1, ou seja, tem que derivar porque eu quero calcular o gradiente dele, que eu vou denotar assim, φ, que a gente vai chamar de função potencial em menção lá, né, a energia potencial lá que a gente acabou de comentar, tal que isso aqui seja verificado para todos os pontos, né, para todo x, y, z no domínio da F, tá? Que é o mesmo, tem que ser o mesmo domínio da φ. Tá? Então, se o meu campo pudesse ser escrito como gradiente de um campo escalar, eu digo que esse campo é um campo conservativo. Tá? Aí vocês vão ver mais à frente que campos conservativos têm propriedades importantíssimas. Uma rápida, né, que a gente já pode deduzir, ou que a gente já pode inferir, é que todo campo conservativo, né, se você tem um campo de força conservativa, a energia mecânica é constante. Bom, isso foi o que a gente acabou de mostrar lá na frente, lá em cima, tá certo? Mas a gente vai ver outras propriedades importantes dos campos conservativos. Tá, professor, como é que eu identifico um campo conservativo? E como é que eu encontro a sua função potencial? Né? Como é que eu identifico se esse cara é conservativo? E se ele for, seria interessante descobrir essa função potencial. A gente vai ver alguns teoremas que vão abrir caminho com relação a isso. Então, o primeiro é o seguinte, é uma condição necessária para que o campo seja conservativo. Não é necessário e suficiente, né? Aquelas condições do tipo se, somente se. A gente vai ver uma condição como essa. É só a condição necessária. Então, para que um campo vetorial seja... Vamos falar primeiro de campo em R2, tá? Depois eu mostro para vocês a condição do campo do R3. Então, para que um campo vetorial no R2 seja conservativo, é necessário, não é suficiente, mas é necessário o seguinte. Então, aqui eu coloco aqui condição necessária. Então, f de x, y, eu vou usar essa notação mais simples, tá certo? Então, eu tenho um campo vetorial aqui no R2, componente x dele é P, a componente y dele eu estou chamando de Q. Então, eu digo que esse campo... Se esse campo ele é conservativo, então a derivada parcial de P em relação à componente y, perdão, em relação a y, tem que ser igual à derivada da componente y em relação a x. Tá certo? Pensa aqui nesse xzinho, né? Se você colocar x, que aqui é a componente x, tá certo? Esse cara é a componente x do campo, né? E y, aqui ó, y, isso aqui é a componente y desse campo. Então, se você derivar o P, que é a componente x, em relação a y, o resultado tem que ser igual à derivada do y em relação ao x. Tá? Se o campo for conservativo, isso tem que se verificar. Ah, professor, então se eu calcular a derivada do P em relação ao y, isso foi igual à derivada do Q em relação a x, eu posso garantir que ele é conservativo? Não, pessoal. A condição ela é necessária, ela não é suficiente. Para que ela seja suficiente, eu preciso de uma informação adicional em relação ao domínio do campo, que a gente vai ver mais na frente, que é o campo, o domínio do campo ser uma região aberta simplesmente conexa, mas só mais à frente, tá bom? Então, a condição necessária, não é suficiente, tá? Para que o campo seja conservativo, é que a derivada da componente x em relação a y tem que ser igual à derivada da componente y em relação a x. Como é que a gente verifica esse fato? Então, a verificação é simples, baseia basicamente na utilização do teorema das igualdades das derivadas parciais mistas. Então, veja, aqui eu estou assumindo que meu campo é de classe C1. Isso quer dizer que as derivadas parciais desses caras existem e são contínuas, tá? Ok. Então, por definição, suponha que o seu campo seja conservativo. Então, suponha que f seja conservativo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma função de classe C1, φ, né? Uma função escalar, um campo escalar, tal que quando eu calcular o gradiente de φ, o resultado é exatamente o meu campo vetorial, é exatamente o meu fzão. Tá certo? Então, isso aqui é a definição dele ser conservativo. Ora, mas o meu campo eu estou escrevendo assim, ó, P de x, y
e q de xy, tá certo? Então isso quer dizer que a primeira componente desse cara tem que ser igual à primeira componente desse, né? Como assim, professor? Isso quer dizer que o meu p, já que ele é conservativo, p de xy é igual a primeira componente do gradiente, que é o que? A derivada da φ em relação a x, tá? E, da mesma forma, a segunda componente, que é o q de xy, tem que ser igual à segunda componente desse cara, que é a derivada da φ em relação a y. Tudo bem? Ok. Então, como eu estou assumindo que f é de classe C1, então, φ deve ser de classe C2, né? Porque esse cara é de classe C1. Esse cara todinho aqui, ó. Então, quer dizer que eu posso derivar esse cara mais uma vez. Então, já que eu posso derivar ele mais uma vez, e eu sei que as derivadas parciais de segunda ordem, nesse caso aqui, vão ser contínuas, eu tenho o seguinte resultado. Então, do teorema de Schwarz, né, ou das igualdades das derivadas parciais mistas, eu tenho o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu derivar esse cara aqui, ó, p em relação a y, tá? Então, se eu derivar p em relação a y, isso é a mesma coisa que derivar em relação a y. Bom, quem é p? P para mim é a derivada de φ em relação a x. Então, tudo bem, põe aqui. Então, isso é igual a derivada de φ em relação a x. Ora, mas isso aqui é uma derivada mista de segunda ordem, é d2φ, dy dx. Mas como φ agora é uma função de classe C2, ou seja, as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, ela é igual a outra derivada mista, né? Ou seja, esse cara é igual a d2φ, a outra ordem que é dx dy, que é a mesma coisa que derivar em relação a x, a derivada de φ em relação a y, né? Ora, mas quem é a derivada de φ em relação a y? Vamos olhar aqui rapidinho. A derivada de φ em relação a y é igual a q. Ah, então isso aqui é igual a derivada do q em relação a x, exatamente. Que é o que a gente queria verificar aqui, ó. Tá certo? A derivada do q em relação a x tem que ser igual a derivada de p em relação a y, para todo x, y em 1. Então, se o campo é conservativo, isso aqui tem que se verificar, pessoal. Se o campo for conservativo, isso aqui tem que se verificar. Professor, e se isso aí se verifica, ele é conservativo? Pode ser ou pode não. Se você não tiver mais nenhuma informação, você não pode dizer nada sobre ele, tá? Mas se você souber que, como eu vou mostrar mais à frente, se o domínio for uma região aberta, simplesmente conexa, o que quer que isso venha a ser mais à frente, que eu não vou explicar, quando eu explicar isso para vocês, aí sim vocês vão poder afirmar que isso aqui valendo vale que o campo é conservativo. Agora, o que você pode afirmar agora, de antemão, é, se isso aqui for diferente, se essas derivadas forem diferentes, então o campo não pode ser conservativo. Porque se ele fosse, essas derivadas tinham que ser quê? Iguais, tá bom? Então, com base nisso, a gente consegue decidir, bom, isso aqui para um campo vetorial no R2 e para um campo vetorial no R3. Então, em vez de uma igualdade de derivadas, eu tenho 3, tá certo? Mas a ideia é a mesma. Se esse cara aqui é a componente x, esse aqui é a componente y, esse é a componente z, então, para eu verificar se esse campo não é conservativo, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte, é calcular essas derivadas, como eu falei aqui, ó, fazendo esse xzinho, ó. Tá? Então, eu tenho que verificar se a derivada do p em relação a y é igual à derivada do q em relação a x. Mas, professor, isso eu já sabia. Pronto, aí você continua esse processo. Você faz agora p com z e r com x, ou seja, a derivada do p em relação ao z tem que ser igual à derivada do r em relação ao x. E, por fim, o que sobrou é o q com z e o r com y. Ou seja, a derivada de q em relação a z tem que ser igual à derivada do r em relação a y. Que é justamente essas equações que estão aqui, pessoal. Mais à frente, vocês vão ver que isso aqui sai de uma operação chamada de rotacional. Isso aqui vai ser o anulamento do rotacional. Mas mais à frente a gente vai ver. Então, a ideia é que a condição, um campo vetorial que é conservativo, né, no R3, ele tem que satisfazer essas equações, as três simultaneamente. Se pelo menos uma dessas aqui furarem, ele não pode ser conservativo, porque se fosse, as três tinham que ser iguais. Tá, então agora a gente tem como decidir o seguinte, olha só. No exemplo 4, ele diz o seguinte, verifique que esse campo vetorial não é conservativo. Então, como é que eu faço isso? Então, se esse cara é a componente P e esse cara é a componente Q, tudo que eu tenho que verificar é se dP dy é igual a dq dx. Se ele for, o campo pode ser ou não conservativo. Mas se for diferente, se as duas derivadas forem diferentes, esse campo não pode ser conservativo. Porque se fosse, essas derivadas tinham que ser o quê? Iguais, tá certo? Então, observe o seguinte. Vamos calcular essas derivadas. Então, observe o seguinte. Vamos calcular elas aqui separadamente. Então, deixa eu colocar primeiro o P aqui, ó. P de x e y, né? É igual a, deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima, 1 mais y, 1 mais x, que multiplica e elevado a xy. E elevado a xy. E, por sua vez, aqui, a minha função q, ela se escreve assim, ó. X ao quadrado é elevado a xy. Então, x ao quadrado
elevado a xy. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a derivada do p em relação a y. Mas se eu derivar esse cara em relação a y, o que é que eu vou ter? Tem y aqui? Não, só tem na exponencial. Derivada exponencial é ela mesma. Derivada dessa coisa em relação a y cai o x, né? Então, ficou x que multiplica 1 mais x, ou x mais x quadrado, né? X mais x quadrado, que multiplica elevado a xy. E agora eu vou derivar o q em relação a x. Bom, tem x nos dois, né? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, ficou 2x vezes elevado a xy, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, né? Então, ficou x ao quadrado. Se eu derivar exponencial em relação a x, cai o y, né? Então, y é elevado a xy. Aqui eu posso escrever ainda, colocando esse... Posso colocar um x e um x, né? Bom, x em evidência ficou 2 mais xy, né? Então, 2x está aqui, 2xy, ó, x ao quadrado y está ali, é elevado a xy. Então, veja que essas derivadas, pessoal, foram diferentes, né? Perceba, então, como essas derivadas são distintas, o campo não pode ser conservativo, tá bom? Então, como dp dy foi diferente de dq dx, o campo não pode ser conservativo. Porque se fosse, essas derivadas têm que ser iguais, tá? O campo não é conservativo. Não é conservativo. Mas, professor, mas se o meu campo fosse conservativo? Ok, como é que eu determinaria a função potencial? Porque se ele é conservativo, por definição, né, existe essa função, que o senhor está chamando de φ, de forma que o gradiente de φ é exatamente a própria função. Exatamente. Como é que eu acho essa função se o campo for conservativo? Vamos ver agora? Então, o exemplo 5 ele diz exatamente isso. Ele já está afirmando que para você que o campo é conservativo. Tá? Ele diz, ó, esse campo aqui é conservativo. É conservativo. Determine, então, a sua função potencial. Já que ele é conservativo, ele admite uma. Ok? Então, novamente, por definição, como ele é conservativo, f se escreve como gradiente de um campo escalar. Né? Esse campo escalar a gente chama de função potencial. Né? Ou seja, dφ dx, dφ dy tem que ser igual a f. Mas quem é f? Ó, minha f está aqui. Ó. É tudo isso aqui. Ó. Deixa eu copiar para cá, já que eu tenho pronto aqui. Tá? Então, a minha f é todo esse... Opa, não veio. Deixa eu ver se vem agora. Então, a minha f é todo esse carinha aqui. Ó. Deixa eu copiar novamente. Ctrl C. Ctrl V. Pronto, a minha f é tudo isso aqui. Ó. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma função φ, de forma que quando eu derivar φ em relação a x, o resultado seja esse. Quando eu derivar φ em relação a y, o resultado seja esse outro cara. Então, de certa forma, o que eu tenho que fazer é inverter as derivadas. Né? Qual a operação inversa da derivada, pessoal? É a integral, né? Então, já percebeu aí que eu vou ter que calcular a integral de alguma coisa em algum momento, né? Então, comparando essas duas equações aqui, ó, comparando essa equação com essa, o que eu tenho é o seguinte, é que a derivada dessa minha função potencial em relação a x tem que ser igual a 2xy mais 2y2 mais 3, a primeira componente, né? E derivando φ em relação a y, eu tenho essa segunda parte, que é x ao quadrado mais 4xy mais 1. Não importa onde é que você vai começar. Eu vou começar utilizando essa expressão. Mas você poderia começar com essa outra. O importante é que você tem que usar as duas, tá certo? Eu sempre gosto de começar com x, mas isso é uma questão minha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter essa operação. Qual é a inversa da derivada? É integral. Mas integral em relação a quem? Veja, tem duas variáveis aqui. Tem x e y. Então, eu vou inverter essa relação em relação ao x. Mas aqui eu derivei em relação ao x. Então, eu vou integrar em relação a x, tá bom? Mas veja, φ é uma função de duas variáveis. Tá? Então, se eu integrar esse cara em relação a x, ficou assim, ó, φ que depende de duas variáveis, x e y. Vou integrar tudo isso aqui em relação a x, tá? Então, vou integrar 2xy mais 2y2 mais 3. Eu estou integrando em relação a x. Então, eu estou vendo o y como uma constante momentaneamente. É como se eu estivesse derivando. Lembra quando você vai derivar parcialmente em relação a x? Tudo que não é x é visto como uma constante. Aqui é a mesma coisa, é como se fosse uma integração parcial, tá? Então, quem é a primitiva de 2xy em relação a x? Vai ficar 2x2, y2 sobre 2, mas os dois cancelam, tá? Então, ficou x2y. Bom, quem é a primitiva de 2y ao quadrado? É 2xy ao quadrado. E quem é a primitiva do 3? Mais 3x. Mas veja, eu estou calculando uma primitiva, então eu tenho que adicionar uma constante de integração, verdade?
Isso, mas essa constante, pessoal, ela é uma constante em relação a x. Mas isso quer dizer que ela pode ser uma função de y. Como assim, professor? Uma constante que é uma função? É, pessoal, porque quando você integra isso aqui em relação a x, você só está ganhando a informação que depende do quê? Do x, mas essa função é uma função de duas variáveis. Porque, veja, pode ser que quando eu derivei em relação a x, o que quer que eu tinha para chegar nisso aqui, tinha um y por lá, e aí o derivado de y é zero, porque eu estou derivando em relação a x. Então eu perco essa informação. Para que eu possa ganhar essa informação de volta, eu tenho que adicionar isso aqui, por mais que isso aqui no final seja zero ou uma constante numérica, tá certo? Então faz dessa forma que você não erra não. Ok, então e agora? Bom, então por enquanto eu tenho o seguinte, por enquanto essa minha função que eu estou procurando, ela é tal que se escreve assim, ó, x ao quadrado y mais 2x y2 mais 3x mais essa c de y. Mas como é que eu acho essa constante aí que depende de y? Bom, eu vou usar a segunda condição que eu não usei ainda, que diz o seguinte, que se eu derivar tudo isso aqui em relação a y, o resultado tem que ser o quê? Ah, x ao quadrado mais 4x mais 1. Exatamente. Note ainda, então note ainda, que se eu derivar aquele cara em relação a y, então eu vou derivar, tá? Então, derivar φ em relação a y, estou derivando isso aqui em relação a y. Então, a derivada desse cara em relação a y, x2, a derivada desse cara em relação a y, mais 4xy. A derivada de x em relação a y, 0. A derivada dessa constante em relação a y, 0. Não, tem um y aqui, pessoal. Ela é constante em relação a x. Se eu derivar em relação a x, é verdade, 0. Mas se eu derivar em relação a y, vai dar c' de y. Tá certo? Porque ela é uma constante em relação a x, mas é uma função de... pode ser uma função de y, tá certo? Bom, isso aqui, por sua vez, tem que ser igual a quem? Bom, a esse lado de cá, ó. X ao quadrado mais 4xy mais 1. X ao quadrado mais 4xy mais 1. Olha só que legal. Esse carinha foi com esse carinha foi com esse. E aí você sobrou só essa expressão aqui. A derivada dessa função c em relação a y é igual a 1. Então, se a derivada é igual a 1, então quem é essa função c de y? Integra dos dois lados. Então, vai ficar c de y. Quem é a primitiva de 1 em relação a y? Y. Mais uma constante de integração. Ah, professor, essa constante vai depender de x? Não, porque esse c de y é uma função de uma variável só. Ok? Bom, agora que você sabe quem é c de y, basta você utilizar essa equação e realimitar a equação que você tinha anteriormente. Ó. Essa daqui. Ó. Você vai pegar esse resultado que você encontrou agora, ó, e jogar aqui. Tá certo? Portanto, ou por fim, como é que vai ficar a minha função potencial? Então, a função potencial desse campo que é conservativa, né, se escreve assim, ó. É tudo isso que eu já tinha aqui, ó, x ao quadrado mais 2x vezes y ao quadrado mais 3x mais c de y. Mas o c de y eu acabei de descobrir. O c de y é y mais uma constante numérica. Agora, esse k é uma constante numérica mesmo, tá? Então, veja, se você quer verificar se você fez certo, calcula o gradiente desse cara. Se você calcular o gradiente desse cara, o resultado tem que ser o campo vetorial do problema. Tem que ser esse campo aqui. Tá, mas não é muito difícil não de você perceber que se você derivar esse cara em relação a x, ó, esse cara morre, o 3x que está aqui vira 3, esse x ao quadrado y vira 2xy, e esse 2xy ao quadrado vira 2y ao quadrado, que é exatamente o que tem aqui, pessoal, 2xy, 2y ao quadrado mais 3. A mesma coisa se você calcular a componente y do gradiente, ou seja, se derivar esse cara em relação a y, esse cara vai morrer, esse cara vai virar 1, isso aqui dá 0, isso aqui vai dar 4xy, e isso aqui vai ficar x ao quadrado, que é exatamente o que está aqui, pessoal, olha só, x ao quadrado, 4xy mais 1. Tá bom? Então, esse campo, como o problema disse, é conservativo e aqui está a sua função potencial.